Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos novamente para mais um Conversando o Evangelho. Sintam-se todos abraçados e acolhidos, não somente pela nossa equipe, mas por toda a espiritualidade que nos acompanha. Nossa equipe hoje cresceu, está crescendo, o que é muito bom. Muitos chegam até nós para que juntos possamos semear as palavras de Jesus. Hoje a nossa equipe está sendo composta pela Ana Paula, o Devanir, o Donizete, o Heron, a Ione, a Mila, a Poliana, a Sheila, o Dr. Joel, que deve chegar ainda, e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. Lembramos da Pamela, da Roseli, que nos auxiliam nas pesquisas e postagens na Luz Espírita, né? Casa Virtual Luz Espírita, cuja sigla é Cavile, e também nas páginas do Facebook. E para aqueles que ainda não conhecem, na verdade, o nosso trabalho, nós somos uma casa espírita virtual. É a casa virtual Luz Espírita, que conta com todas as atividades de uma casa física normal. Assim, convidamos a todos a entrarem no nosso site www.cavile.com.br para que possam conhecer as atividades, os horários e participarem conosco. Hoje o nosso tema é Orgulho e Humildade, capítulo 7, o item 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro desse capítulo vamos trazer diversos questionamentos, começando com o que é o orgulho na visão espírita. Como é que a gente pode definir o orgulho, né? E como podemos entender, falando de orgulho, o melindre. Hoje é muito comum a gente dizer eu não sou orgulhoso, mas ao mesmo tempo ficar melindrada com algumas situações. Será que o melindre é uma forma disfarçada de orgulho? Quais seriam, então, as características do orgulho e de que forma a gente consegue combatê-lo? E, já que entendemos o que é o orgulho e a humildade, como é que a doutrina espírita vê a humildade? E, para finalizar, quem são atualmente os orgulhosos e humildes do trecho do Evangelho lido, né? Quem que são os orgulhosos e humildes transportando para o nosso dia atual, para as nossas atividades do dia a dia? Vamos, então, nesse momento, serenando nossa mente, serenando nosso coração, vamos nos sintonizando com os nossos mentores, os amigos da Colônia Espiritual Maria de Nazaré e todos os espíritos que nos acompanham, sejam para iluminar ou para construir e aprimorar o conhecimento conosco. Assim, pedimos permissão para dar início ao nosso encontro de hoje, com a prece de abertura que será feita pelo Heron. Ergo meu pensamento a Deus, nosso Criador, em nome de Jesus Cristo, nosso maior exemplo e guia, e em nome de Maria de Nazaré, nossa protetora. Agradeço a presença dos Espíritos que nos auxiliam e peço a nossos mentores espirituais que estejam sempre conosco, a nos guiar no caminho certo, principalmente a nos ensinar a colocar tudo aquilo que vamos aprender agora na teoria, na prática, o que é sempre mais difícil. Senhor, ergo minhas palavras a Ismael, Espírito protetor do Brasil, pátria do Evangelho, terra de Santa Cruz. Olhar por nós, Senhor, que consigamos fazer jus a esse nome de pátria espiritual, que nos auxilia a evoluir, a se tornar solo fértil, aonde a doutrina espírita se espalhe, levando células de amor a todos que alcançar. Começamos por uma cidade, por um estado, por um país, por um continente, e almejamos levar a luz do Espiritismo a toda a orba terrestre. Em nome de Jesus e em nome de Maria, que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus.
Vamos pedir agora a Mila, que está começando conosco, que proceda a leitura da mensagem de hoje. Boa noite a todos. Céu com céu. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 20. Em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar, nessa declaração de Jesus, positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades na terra. O que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Por não poderem assabacar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que, nas regiões imediatas à atividade humana, ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões, nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Quando o mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem, na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação, nos recessos divinos da consciência, possui roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fulgem bênçãos do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-las. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Bem, diante da mensagem lida, né, que traz um pouquinho para nós do conceito de orgulho em termos de bens materiais, vamos pedir agora que a Poliana proceda à leitura do trecho do Evangelho. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam o observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aqueles que vos haja convidado venha dizer-vos: dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isto, então, será para vós um motivo de glória, diante de todos os que estiverem convosco à mesa. Porquanto, todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas 14:1 e 7:11. Bem, diante desse trecho do Evangelho, né, em que fala se elevar, então vamos ver se o se elevar aqui é no sentido de orgulho, e o se rebaixar-se é no sentido de ser humilde, vamos passar para os nossos questionamentos. Vamos começar então com o primeiro. O que é orgulho na visão espírita? A gente vai pedir para começar com a Ana, depois o Doni, depois a Ione, depois o Devanir. E se mais algumas das meninas tiverem algo para acrescentar, é só falar que a gente libera o microfone. Vamos lá, então? Pode começar para a gente, Aninha? Bem, para o Espiritismo, o orgulho é o pai de todos os males, pois é ele quem desencadeia todos os outros defeitos. E não é difícil da gente constatar isso, porque é por orgulho que nós discutimos, é por orgulho que nós brigamos, é por orgulho ferido que nos magoamos, e é o orgulho que dificulta também o perdão. Ele tem uma tendência de criar em torno de uma pessoa uma verdadeira prisão. Por exemplo, quando se faz um manifesto em grupo
Exalta-lhe o amor próprio, a ponto de distorcer-lhe a razão e a capacidade de julgar o bem e o mal. Leva-o a fechar em si mesmo, valorizando em seu sentimento de importância, e afasta das pessoas comuns, pois para ele tudo que é simples é inferior. De todas as disposições morais, a maior entrada que oferece aos espíritos imperfeitos é o orgulho. Passa a palavra. Muito bem, Ana. E então, o que é o orgulho, né? Que é o sentimento de dignidade pessoal, é o brio, né? A altivez, o conceito elevado ou exagerado de si próprio, né? É o ego. A soberba também é um sentimento da própria grandeza real. Existe no íntimo de cada ser, mas transbordado ou desviado do seu verdadeiro curso. Bom, ao longo de nossas reencarnações, acabamos escolhendo, na maioria das vezes, situações que aumentam mais o orgulho do que a humildade, pois escolhemos a porta estreita, que é a facilidade da perdição pelo prazer da matéria. O homem precisa possuir alguma coisa, ou de preferência muita coisa em toda situação. O homem gosta de ter, ou seja, dizer que isso ou aquilo é meu, pois eu sou o dono, eu sou o patrão, você tem que fazer o que eu mando. Por isso são pequenas frases de pessoas com orgulho elevado. Sempre que alguém quer saber algo a nosso respeito, não nos pergunta o que somos, mas sim o que temos, ou seja, profissão, bens, propriedades, etc. Contudo, observe a mudança de comportamento daquelas pessoas que repentinamente ficam ricas ou são escolhidas para ocupar uma posição de destaque. Geralmente o orgulho e a soberba, assomando-lhe a cabeça, já não tratam mais os seus como antigamente. Não nos iludamos com a subida inesperada do orgulho e as vantagens aparentes da riqueza. Estejamos firmes em nosso posto de trabalho, atendendo resignadamente às determinações da vontade de Deus a nosso respeito. Passo. Como já foi bem dito pelos companheiros, é interessante notar que o orgulho exagera também do amor próprio. O amor próprio é necessário, você deve amar a si mesmo, mas o orgulho exagera esse sentimento, que deixa de ser amor para se transformar em uma coisa doentia. E conforme ele já disse Alziro Zarur, fundador da LBV, diferenciava o bom do mau orgulho. E é que a linguagem humana não tem palavras suficientes para expressar tudo. O bom orgulho seria o orgulho que você tem dos filhos, o orgulho do lugar onde se nasceu, da satisfação consigo mesmo. O problema é saber os limites desses sentimentos. Eu tenho orgulho dos meus filhos, mas não posso achar que eles são melhores que os outros. Eu sou patriótico, mas não posso transformar isso em nacionalismo. Fico muito satisfeito comigo mesmo quando consigo realizar o que me proponho, mas tenho que tomar cuidado para não me achar mais do que sou na verdade. Talvez a manifestação mais comum do orgulho no dia a dia seja o não saber perder. Isso nos acontece todos os dias. Não queremos perder nada para ninguém. Não aceitamos ser preteridos em nada. Não queremos perder uma discussão. Não queremos que o outro carro ultrapasse o nosso. Não queremos perder a promoção na empresa. Não queremos perder uma namorada, um namorado. Não queremos que o nosso time perca. Não queremos perder nem no par ou ímpar, inclusive. É claro que devemos ser competitivos. É bom querer ser sempre mais e melhor. Mas para isso, não precisamos esmagar quem está por perto. E não podemos competir por competir. Por que dói tanto ficar para trás? Por que é tão amargo o gosto da derrota? Porque na maioria das vezes perdemos para nós mesmos. E é extremamente difícil reconhecer nossas falhas, nossa fraqueza, nossa incompetência, por causa do orgulho. Passa a palavra. Ione, você pode fazer seu comentário, por favor? Sim. Acho que nossos amigos colocaram muito bem essa questão do orgulho na visão espírita. Eu vou complementar com uma frase de Allan Kardec, que diz assim: o orgulho vos induz a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar,
e a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Acho que nas palavras de Kardec a gente entende o orgulho como algo contraditório à máxima, sede caridosos e indulgentes. Passo a palavra. Como foi muito bem colocado por todos, né? Nem sobra muito o que falar. Só finalizando, fechando, né? O orgulho não deixa de ser um sentimento que brota, em que, como a Ione acabou bem de colocar, ele faz com que a gente se sinta superior a alguém, né? Então, o orgulho vem de mãos dadas juntamente com a vaidade e com outros tantos dissabores que a gente tem, né? No dia a dia, a gente vê o orgulho caminhando lado a lado, como o Divani falou, um orgulho bom. Na verdade, esse orgulho bom é a gente, na verdade, valorizar o que tem que ser valorizado, né? Não ir além e nem ficar aquém. É dar o devido valor a cada coisa, como o exemplo dos filhos, né? Que não devemos colocar nossos filhos como seres perfeitos e nem colocar o filho do outro como o pior dos seres, né? Então, o orgulho ele vem trazer esse lado de egoísmo, de vaidade, de uma falsa impressão que a gente tem essa necessidade de ganhar, de ser melhor que o outro. A gente deveria desenvolver isso de forma a buscar ser mais caridoso, mais bondoso, viver mais o amor. Aí sim a gente teria motivos para se achar numa posição um pouco melhor, né? Então vamos agora passar para o nosso segundo questionamento, que também vem tratar do orgulho, né? Que vivenciamos no nosso dia a dia de uma forma assim tão constante. E a gente vem falar, como é que a gente pode entender o melindre? Porque o que acontece muitas vezes em casas espíritas, ou mesmo no trabalho, ou dentro da família, ou em qualquer grupo social, escola, é que fala, não, eu não sou orgulhoso. Mas quando as coisas não saem exatamente da forma que eu quero, quando as pessoas não valorizam o que faço da forma que eu acho que deveria ser valorizado, eu fico me achando os últimos dos seres. E aí vem o melindre. Ah, mas fulano pôde fazer isso e eu não posso. Como é que me tratam assim? Ah, aquele lá está estudando mediunidade e eu ainda não estou. Ou aquele está dando uma palestra e eu estou aqui recebendo as pessoas, né? Então, por que a gente se coloca, se a gente não tem esse orgulho, entre aspas, orgulho e egoísmo muito próximos, né? Vaidade também, por que a gente fica nesse melindre? Então, nós vamos começar com o Heron, depois a Ana e depois o professor Joel para estar nos trazendo esclarecimento sobre esse tal de melindre, uma palavrinha muito, muito famosa dentro das casas espíritas. Bom, eu vejo o melindre como se ofender por pouca coisa, né? É uma forma de orgulho, com certeza. É você se ofender por coisas que poderiam ser facilmente relevadas, você poderia passar por cima com facilidade. Às vezes uma palavra um pouco mais áspera, de momento, né, você já se ofende, como a Cris usou aí um exemplo bom, tal pessoa tem um status melhor que o seu, né, uma atividade que você julga mais honrosa do que a sua, né? Aí, como diria Durkheim, né, cada um tem sua importância na sociedade, né? Desde o mais baixo até o mais alto, todos têm sua importância. Então, eu vejo o melindre desta forma, eu vejo como se ofender por nada. É assim que eu vejo. Passo a palavra. A verdade é uma só. Nos ensinamentos de Cristo, nós temos o aspecto chamado orgulho,
a característica, a gravação no nosso ser espiritual. As vicissitudes da vida nos fornecem diversas oportunidades, não somente para constatarmos esta deficiência em nossa formação espiritual, como também o ensejo para nos autotransformarmos. Todos nós, meus irmãos, nos defrontamos com situações nas quais as características chamadas melindres se manifestam porque estão registradas em nós. E o orgulho também tem tendência de se manifestar no grau em que nós não nos libertamos desta característica, deste registro. É preciso pensarmos nos dizeres de Cristo, quando disse que se nós quiséssemos ser humildes e quiséssemos ser o maior, que nos tornasse como uma criança. Ele até usou uma criança na sua passagem evangélica para proporcionar este ensinamento. E ele, por exemplo, inclusive disse de maneira muito clara, quem quiser ser o último, quer dizer, quem quiser ser o primeiro, torne-se o último. Quem quiser ser servido pela divina providência, sirva os seus semelhantes. E inclusive foi ao grau máximo de humildade que foi o lava-pés, onde ele lavou os pés dos seus discípulos. E os discípulos protestaram porque achavam que aquilo era uma ofensa ao mestre. E ele deu o exemplo mais vivo do que é a humildade e do que é a pessoa não ter melindres. Quando falou do perdão, ele enfatizou em nós a presença desta característica, deste registro em nosso ser espiritual. E recomendou nos seus dizeres os caminhos que precisam ser percorridos para que verdadeiramente tenhamos a chance não só de perdoar, mas como também de exercitar a nossa humildade e de utilizarmos de indulgência, porque quem verdadeiramente usa a indulgência, na maioria das vezes, não tem melindres. Ainda é uma chaga, ainda é um registro que traduz uma patogenia existente em nós. Pelo menos no que se refere, meus irmãos, à minha pessoa. Porque eu sou incapaz de dizer que os outros apresentam defeitos e prefiro usar a minha pessoa como exemplo, porque já tive na minha vivência, neste tempo de vida, as oportunidades em que verifiquei em mim a existência deste mal predicado do qual nós temos que nos libertar e que chamamos de melindre. É com a palavra minha irmã Cris. Vamos ouvir agora o que a Aninha tem para acrescentar. Bem, o melindre é um comportamento, como já foi falado, né, de quem se ofende com muita facilidade e sente-se ferido no amor. Até na mais simples negativa ele acaba magoado, o que denota possui um desequilíbrio de sua autoestima. Dependendo do seu temperamento, existem diferentes formas de reação, né? Existe o melindroso que é agressivo, que quando ele não aceita as negativas que ele recebe, ele rebate com ataques justificativas, além de apontar os erros alheios. E existe também o melindroso, que é conhecido como tipo planta dorme Maria, que em qualquer toque que recebe murcha por inteiro, possui a tendência de se desequilibrar energeticamente e geralmente fica muado, calado e fecha a cara como se estivesse de mal com alguém. Passa a palavra. Bom, eu acho que todo mundo foi muito feliz nas explicações e a Aninha ficando por último, né? Ela conseguiu com exemplos resumir exatamente tudo que já foi falado. Então fica claro que o melindre é, na verdade, uma forma de orgulho, né? De uma pessoa presunçosa, em que as coisas têm que sair da forma que ela deseja.
Quando isso não acontece, ela se sente melindrada, ou seja, se sente atacada, se sente não valorizada por situações ou por tarefas que lhe cabem. Ora, isso não cabe nem na sociedade, nem muito menos dentro de uma casa espírita. Somos todos diferentes e cada qual devemos desempenhar uma tarefa a fim de que o objetivo maior seja atingido. E o objetivo maior dentro de uma casa espírita é o quê? Enquanto hospital de doentes, é tratar a todos. Então, cada um tem o seu papel, esse papel é importante. Sem ele, na verdade, a gente não sobrevive. Assim como na sociedade, que precisa do médico, do advogado, mas também precisa daquelas pessoas que procedem à limpeza, que precisa daquelas pessoas que cozinham, que precisa daquelas pessoas que fazem transporte, ou seja, precisamos de todos. Imaginem ficar um dia sem ônibus, sem transporte. Imagine ficar um dia, 2 dias sem recolher o lixo. Então, com base nisso, imagine ficar sem água. Né? Então, com base nessas suposições, a gente percebe que o trabalho de todos, seja ele qual for, é digno. Na verdade, a forma ou como vemos ou valorizamos um mais que o outro acaba sendo equivocada, né? Porque, no fundo, vivemos em harmonia, como uma teia, né? Somos todos um e precisamos uns dos outros. Vamos, então, agora, neste momento, dar continuidade, partindo para o nosso próximo questionamento. E o nosso próximo questionamento, o terceiro, seria: quais as características do orgulho e como combatê-lo? Vamos começar com o Devanir, com a Ione, o Doni e depois a Ana. Bem, comecemos pelo amor próprio, que, muito acentuado, contraria-se por pequenos motivos, reage exclusivamente a quaisquer observações ou críticas de outrem em relação ao seu comportamento. Necessita ser o centro das atenções, fazer prevalecer sempre suas próprias ideias. Não aceita a possibilidade de seus erros, mantendo-se num estado de consciência fechado ao diálogo construtivo. Menospreza as ideias do próximo. Ao ser elogiado, pois por qualquer motivo, enche-se de uma satisfação presunçosa, como se reafirmando a sua importância pessoal. Preocupa-se muito com a sua aparência exterior, seus gestos são estudados, dá demasiada importância à sua posição social e ao prestígio pessoal. Acha que todos os seus circundantes, familiares e amigos devem girar em torno de si. Não admite se humilhar diante de ninguém, achando essa atitude um traço de fraqueza e falta de personalidade. Usa da ironia e do deboche para com próximas ocasiões de contendas. Diante disso, compreendemos que o orgulho vive numa atmosfera ilusória de destaque social e intelectual, criando assim barreiras muito densas para penetrar na realidade do seu próprio interior. Na maioria dos casos, o orgulho é um mecanismo de defesa para encobrir algum aspecto não aceito de ordem familiar, limitações da sua formação escolar, educacional, ou mesmo resultado do seu próprio posicionamento diante da sociedade, da imagem que escolheu para si mesmo, do papel que deseja desempenhar na vida de status. E é preferível nós olharmos de frente, corajosamente, e lutar por nossa melhora, não naquilo que a sociedade estabeleceu, dentro dos limites transitórios dos bens materiais, mas nas aquisições interiores, os tesouros eternos, que a traça não corrói nem a ferrugem, que a traça não come nem a ferrugem corrói, como já é dito nos evangelhos. Passa a palavra. Podemos identificar o orgulho em nossas atitudes, quando menosprezamos o nosso semelhante, nos colocando superiores em ideias, conhecimentos, bem materiais. O orgulhoso, ele se coloca numa posição de não precisar do outro. Logo, ele não sente o compromisso de colaborar, de amar e respeitar. Este sentimento, eu penso que a gente pode combater um pouquinho por dia, né? Quando a gente se convidar a caminhar com Jesus, quando olharmos todos semelhantes como irmão,
quando compreendermos que não se caminha sozinho, precisamos uns dos outros. Faz-se necessário o amor e a caridade. Há uma frase que eu li até num centro espírita que diz assim: se te atreves a praticar o bem e a caridade, deves ter coragem e paciência para suportar a ingratidão. Nem sempre colheremos flores em nossos relacionamentos. Afinal de contas, cada um em seu grau de evolução. Por isso a gente deve refletir nossos comportamentos diariamente, moldando-nos como um filho de Deus, acalmando nosso coração de qualquer sentimento contrário ao amor e à caridade. Passo a palavra. Muito bem, Anny. Vocês responderam bem a essa pergunta, o Devani também colocou bem. Só que a gente não pode esquecer, né, que existe o bom orgulho, né, ou seja, aquele que não se prejudica nem a ele nem a ninguém. Como exemplo, ter orgulho dos filhos ou de alguém que é estudioso ou trabalhador, pois esse tipo de orgulho é se sentir bem quando essas pessoas se esforçam para ser alguém bom, né? Nós temos que ter amor próprio, não tanto exagerado. Nós temos que nos amar, né? O orgulho exagera esse sentimento, que deixa de ser amor para se transformar numa coisa doentia. Fico muito satisfeito comigo mesmo quando consigo realizar o que me proponho, né? Mas tenho que tomar cuidado para não me achar mais do que sou. E por isso temos que sempre estar praticando a humildade, pois a humildade faz com que reconheçamos nossos próprios erros, porque a pessoa humilde aceita pacientemente as críticas e as observações que lhe são dirigidas. E o exercício diário, analisar mais a si mesmo, como a Ione falou, né? Vamos fazer boas leituras, vamos ser mais tolerantes, aceitar perder de vez em quando, porque nem sempre a vida é de ganhar, pois nós somos especial. Passo a palavra. Uma pessoa orgulhosa, ela geralmente considera-se infalível em suas opiniões e não reconhece que erra ou que pode errar. Ela pensa que é sempre capaz de discernir e interpretar a vontade de Deus. Não consegue ser submissa às autoridades espirituais, é irredutível no seu ponto de vista, recusando-se a abandoná-los. E geralmente, para combatermos esse orgulho, a gente temos que nos humilhar diante de Deus em oração, pedindo a Ele que revele esse orgulho escondido em nossos corações, reconhecendo e arrependendo-nos de orgulho quando o enxergamos em nós mesmos e sendo transparentes com nossa família cristã para o bem da supervisão de responsabilidade e da oração. Passa a palavra. Todo mundo colocou muito bem. Então, a gente pode ver que o orgulho anda muito de mão dada com o egoísmo. Se a gente olhar para trás a história da humanidade, né, e o Heron pode nos auxiliar nisso, nós vamos ver que o egoísmo e o orgulho mataram diversas sociedades e povos, né? Por quê? Porque, na verdade, esses são nossos maiores inimigos. Muitas vezes ele é detectado, esse orgulho, como uma forma de fascinação, né? A gente se orgulha tanto, se acha tão especial, que acaba existindo uma forma de fascinação. Essa forma de fascinação abre as portas para que a gente possa ser enganado, para que possamos receber influências, né, de espíritos desencarnados, assim como de espíritos encarnados, que vão nos levar a viver uma verdadeira prisão. Por quê? Porque o orgulho, na verdade, ele cria ao nosso redor uma imagem falsa, onde nós só conseguimos ver aquilo que achamos que é verdade, aquilo que consideramos verdade, e esquecemos de buscar o nosso eu interior, né? A gente sabe que enquanto a gente não for em busca do conhece-te a ti mesmo, jamais conseguiremos alcançar a plenitude, né? A melhora moral, a reforma íntima. Então, o orgulhoso acaba por se fechar nessa prisão em que ele se coloca num pedestal. E ele não consegue enxergar as mazelas que ainda, como ser imperfeito, todos nós trazemos. E Kardec afirma
que, infelizmente, o orgulho é um dos defeitos que somos menos inclinados a reconhecer, que é muito difícil dizer aos outros que seus problemas são provenientes do orgulho. Por quê? Porque essas pessoas, como vivem nessa prisão, nesse castelo que construíram, elas não acreditariam. Então, Kardec ainda não traz que podeis dizer a um homem que ele é bêbado, debochado, preguiçoso, incapaz e até imbecil. Ele rirá ou concordará. Mas, se dizer-lhe que é orgulhoso, ele ficará zangado. Então, muitos se revestem, né, de uma falsa imagem de humilde, de pobre, e aí a gente entra lá dentro do melindre, que a gente já tinha falado, né, que o melindre, na verdade, é uma carência, um querer ser cuidadoso com tudo, né, de uma certa forma se achar privilegiado mais do que os outros, e acabamos por ficar nessa prisão não enxergando quem realmente somos. E como a gente fala, toda mudança tem que começar de dentro para fora, né? Tudo que damos tem que começar de dentro para fora. Então, quem não se conhece, como é que vai poder conhecer o outro, conhecer a Jesus, poder dizer que conhece Jesus e segue seus passos se não se conhece interiormente? Então, aí fica mais uma reflexão diante de tudo que foi falado de orgulho, né? Até que ponto nos conhecemos? Até que ponto realmente podemos dizer que estamos caminhando com Jesus e estamos, de certa forma, evitando o nosso orgulho. Vamos, então, dar prosseguimento, agora passando para, nós já falamos tanto de orgulho, está na hora de a gente entender um pouquinho o que é a humildade para a doutrina espírita. Então, vamos começar com a Aninha, o Heron, depois a Ione e depois o professor Joel, para nos esclarecer sobre mais esse questionamento. O professor Joel coloca que a chaga da sociedade é o orgulho, sendo que ele é responsável pelas guerras que provocam sofrimento à humanidade. É o pai de muitas outras imperfeições, exatamente. Por isso que a gente começou dizendo que a humanidade, se for ver, ela já foi, as sociedades, né, já foram destruídas por conta do orgulho que vem sempre associado ao egoísmo, né? Por isso é que dizemos que eles são, na verdade, a chaga, né? Ou seja, o principal elemento das outras imperfeições. Então, vamos agora passar a palavra para que possamos esclarecer um pouquinho dentro da humildade, né, que nós vamos ver o oposto do orgulho, porque quem é humilde não é orgulhoso. Então, vamos começar. Bem, a humildade é a mais nobre de todas as virtudes, pois somente ela predispõe o seu portador à sabedoria real. A humildade é um estado de sintonia com a nossa alma, com o nosso eu superior. E na alma estão nossas capacidades, nossas potencialidades, sentimentos reais e riquezas. O humilde, ele é capaz de reconhecer quem ele realmente é e assume-se por completo. No estado de humilde, nos sentimos felizes, alegres, de bem com a vida, temos sensação de bem-estar e prazer. Entramos em sintonia com as forças superiores, somos sustentados pelo bem, ficamos cheios de vida e de energia. Mas é preciso coragem para ser humilde, para assumir-se por inteiro, confrontar-se com as próprias imperfeições, fraquezas e limitações. Passa a palavra. Heron, por favor, depois a Ione e depois o professor Joel. Tá bom. Bom, o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. E falar de humildade, como a Ana acabou de falar, fala-se em felicidade. Porque o humilde, eu acho que ele está um passo na frente de todos os outros, porque ele muito mais facilmente ele encontrará a felicidade nesse planeta de provas e expiações onde nós nos encontramos. Pois o orgulhoso, o egoísta, não vai se saciar com nada que se encontre nesse planeta vai ser o bastante para saciá-lo. Já o humilde, ele vai se contentar com pouca coisa, então ele está um passo da felicidade. E, deixando bem claro, não confundir a humildade com um homem bobinho, fácil de ser enganado. Não é a mesma coisa.
É humildade no sentido de se contentar com aquilo que tem, ser feliz com a família que tem, com o pouco que Deus lhe coloca na vida, que é o bastante para sobreviver, o bastante para alcançar a evolução nesse nosso planeta. Passo a palavra. Quando eu penso em humildade, eu gosto muito de lembrar de Chico Xavier. A vida dele, a humildade em seus ensinamentos, sempre buscou aprender e ajudar. O termo humildade vem de humus, palavra de origem latina que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Assim, uma pessoa humilde está sempre disposta a aprender e deixar brotar no solo fértil da sua alma a boa semente. Você sabe por que o mar é tão grande, tão imenso, tão poderoso? É porque foi humilde o bastante para colocar-se alguns centímetros abaixo de todos os rios. Sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro, se quisesse ficar acima de todos os rios, não seria mar, seria uma ilha e certamente estaria isolado. Cada palavra estudada e entendida aqui até o momento me chama a um compromisso muito sério comigo, observar como estou agindo comigo e com os meus relacionamentos, como eu posso melhorar a cada dia. Passo a palavra. Não esqueçamos que a humildade que é alvo de grande credibilidade por parte daqueles que sabem dar os verdadeiros exemplos de humilde, é muito convincente. Lembremos-nos do caso de Francisco Cândido Xavier, que quando era pouco mais do que um adolescente, até mesmo na adolescência, foi pelo pai levado para um prostíbulo onde ele deveria se assumir como homem macho. E as pessoas que estavam ali e mercantilizavam o sexo conheciam Francisco Cândido Xavier. E o pai foi conversar com a dona do prostíbulo. E eis que, no momento em que Chico é identificado, forma-se um silêncio total. Naquele ambiente onde, naturalmente, nossas irmãs eram protagonistas de sofrimento, pois que não podem ser felizes as pessoas que vivem nesta situação. E Cristo, e Chico, na sua humildade, transformou aquele ambiente num ambiente sagrado, porque todas começaram de mãos dadas com Chico a proferir preces. E ele estava dirigindo esses eventos. E a espiritualidade estava provando. Vejam vocês o poder da influência que existe, como disse a nossa irmã há poucos momentos, na conduta das pessoas outras, quando elas chegam a entender a humildade que é autêntica e apresenta uma grande magnitude pelo serviço que consegue prestar. É claro que nós dissemos, e já está fora da pauta, o enfoque orgulho, mas é preciso que digamos, lembremos-nos das grandes guerras por motivos raciais acontecidos na história da humanidade, desde antes de Cristo, até as duas últimas grandes guerras mundiais ocorridas, e que está acontecendo ainda entre árabes e israelitas, que não abrem mão do seu orgulho, e assim a dor e o sofrimento têm a sua continuidade. Percebam, meus irmãos, então, que a humildade é o melhor antídoto para combatermos o orgulho. Sabemos que não é fácil, todavia é preciso que lembremos os ensinamentos de Cristo com respeito à humildade. Praticamente as pessoas que estavam passando por momentos difíceis na época, quando Cristo vivenciou com eles aqui na Terra, as situações,
estas pessoas estavam dentro das leis de causa e efeito, respondendo na condição de humildade e sofrimento, às vezes pelo seu passado. E então Cristo disse que nós éramos aflitos, éramos sobrecarregados, e deveríamos aprender com ele, pois que ele era suave, propiciava nos seus ensinamentos suaves, jugo suave e fardo leve. E é claro que ele referia-se às virtudes que precisamos aprender a desenvolver em nós, como recursos referenciais, que nos autotransformam e que nos tornam pessoas humildes. No entanto, foi necessário que a doutrina do Consolador viesse a se concretizar na profecia formulada por Cristo, para que possamos entender bem como o orgulho deve ser combatido através da postura da humildade, tendo-se como referência os ensinamentos de Cristo, que nos proporciona o alívio e a cura para nossas almas doentes. Passo a palavra para ti, minha irmãzinha Cris. Bem, diante de tudo que já foi colocado, né, não me resta mais nada a dizer, além de salientar que, assim como o orgulho, a gente pode considerar que é um dos males da humanidade, como o professor Joel bem colocou, nós podemos considerar que a humildade é a base, o princípio de tudo, de todas as outras virtudes que devem ser construídas, inclusive o amor, né? Quem não é humilde não sabe amar, porque vai amar aquele amor possessivo, que a gente nem diz que é amor, né? Então, fica difícil a gente não colocar a humildade como um dos requisitos básicos para a mansidão, para o amor, para a caridade, né, para a benevolência. Então, a gente percebe que os opostos, na verdade, são importantes, seja para adquirirmos virtudes não, se é que podemos chamar assim, virtudes não boas ou virtudes boas, né? Virtudes não boas, vamos dizer, defeitos mesmo, que fica melhor, né? Então, dependendo do que optarmos, pelo orgulho ou pela humildade, vamos ter a companhia espiritual em termos vibracionais de acordo com a nossa vibração. Quem opta pelo orgulho vai vibrar numa sintonia muito mais baixa, consequentemente, terá como auxílio aqueles espíritos, né, desencarnados que ainda estão procurando a luz, ainda precisam aprender muito, assim como os encarnados. Quem optar pela humildade, como temos vários exemplos aí na história, Jesus, Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa, né, Irmã Clara e tantos outros aí que se fazem presentes, nós vamos verificar, né, a diferença da atitude de uma pessoa humilde e de uma pessoa orgulhosa. Nem vamos citar aqui exemplos de orgulho, porque é o que mais temos, né? E como a gente fala, cada vez que a gente salienta o mal, a gente deixa de salientar e propagar o bem. Como é questão de energia, vamos nos ater somente aos exemplos bons, porque assim estamos emitindo boas energias, o que vai facilitar a nossa compreensão e a nossa forma de viver. E agora, rapidamente, porque já estamos bem em cima da hora, vamos falar, nos dias de hoje, segundo o Evangelho, os últimos e os primeiros, quem seriam os orgulhosos e os humildes. Vamos começar com o Devanir, depois o professor Joel. Como sabemos, Jesus nada escreveu, seu método de ensino era informal, aproveitando as situações, as conversas, as perguntas do momento para explicar as leis divinas. Suas parábolas são histórias simples, tiradas do cotidiano, dos usos e costumes da época, porque sabia Jesus, o mestre maior, os ensinos deveriam ser guardados na memória de seus discípulos, para permanecerem e serem divulgados quando ele já não estivesse aqui. E nessa sua maneira de ensinar, ele nos deixou a norma mais perfeita do ensino, ou seja, vivenciar o que quer ensinar, o que se quer ensinar. O ensino que mais toca as pessoas de qualquer idade é o exemplo sincero e natural.
Muitos de seus ensinos nem foram bem entendidos, mas puderam ser vivenciados e divulgados, pela lembrança das situações vividas e pelas parábolas simples que contava. Nesta que estamos estudando, percebemos que Jesus não estava ensinando regras de etiqueta aos convidados a uma festa ou a um jantar, nem exaltando a vaidade, o orgulho ou a humildade fingida dos convidados. Quis ele ressaltar, uma vez mais, o valor e a necessidade da humildade para alcançar-se o reino dos céus. O ponto principal deste ensino está na frase, que todo que se exalta será humilhado, todo que se humilha será exaltado. Quem se exalta como orgulhoso, que se põe em evidência, quem se julga melhor ou superior a outros, quem se vangloria será humilhado, ou seja, desacreditado, menosprezado, rebaixado. Onde e quando? No seu viver em mundos inferiores, como a terra, sofrendo as constrições desses mundos, enquanto não desenvolver as qualificações nobres que abrirão as portas do reino dos céus. Por quem? Pelo funcionamento das leis divinas, leis da reencarnação e leis de causa e efeito, que dão a cada um segundo as suas obras, porque seu desenvolvimento espiritual é a finalidade maior do viver em mundos materiais. E analisemos que não há tribunais, julgamentos fora da consciência de cada um, que coloca o ser no lugar exato da condição espiritual. Passa a palavra. É preciso que entendamos que os orgulhosos de ontem muitas vezes precisam ser os humildes de hoje e até mesmo percorrer a sua trajetória evolutiva enfrentando vicissitudes vicissitudes e ao mesmo tempo virtudes, tendo a oportunidade de desenvolver virtudes. É preciso que, então, usemos as oportunidades que nos são ensejadas para, lançando estas sementes evangélicas, possam as pessoas que de alguma forma se acham sintonizadas com as forças do bem, reconhecer a importância da prática da humildade e reconhecer, tendo empatia, o caminho difícil que percorrem as pessoas quando elas estão se mantendo em postura orgulhosa. Eu não sei se posso, eu acho que posso rapidinho dizer, por exemplo, Alexandre da Macedônia, que fez guerras sucessivas contra os povos, o Império Romano, que conquistava os povos, e quando eles não se humilhavam, o orgulho humilhava as pessoas que não queriam se submeter ao seu jugo beligerante, e inclusive foi o caso dos judeus que tinham que pagar altos impostos para não serem agredidos e exterminados ou gravemente castigados. Então vejam quantas maldades e quantas sequelas. No passado, nós, porque somos os protagonistas hoje daquilo que aconteceu no passado, não adianta querermos fugir desta situação e por esse motivo temos provas, temos dificuldades, que são consequências, é a lei de causa e efeito, meus irmãos. Façamos tudo o que nos seja possível hoje para termos na nossa postura comportamental atitudes de humildade no nosso relacionamento com os nossos semelhantes e evitemos a postura do orgulho, muitas vezes agressivo. Vejam só quantas maldades em nome do orgulho estão se perpetrando nos dias atuais, inclusive nas problemáticas políticas da nossa nação, e como os humildes estão sendo agredidos. Estas pessoas estão granjeando para si, num futuro, uma situação na qual o orgulho deles vai tornar-se uma condição necessária para a extrema humildade com imensos sofrimentos. É por esta razão que a gente, na empatia, tem até pena das pessoas que, sendo orgulhosas, provocam o sofrimento dos outros, porque nós vivemos em função da dinâmica destas verdades universais que foram trazidas por Cristo, o maior presente que Deus ensejou a todos nós. Passo a palavra à minha irmã Cris. Bem, diante do adiantado da hora, e mesmo porque todos já colocaram muito bem, né?
qual seria a posição. Então, os primeiros, no sentido daqueles que se sentem orgulhosos, e os últimos, aqueles que se colocam humildemente, dando-se o devido valor, né? Então, vamos passar aqui por uma mensagem da redação espírita que eu achei oportuna para o momento. Orgulho versus humildade. Então, começa-se assim. Você já deve ter ouvido muitas vezes a palavra humildade, não é mesmo? Essa palavra é muito usada, mas nem todas as pessoas conseguem entender o seu verdadeiro significado, como o Heron bem nos trouxe, a Ione, a Mil, Devaniro, Donizete, a Aninha, professor Joel, né? A diferença entre humildade e orgulho. Então, ele coloca, como já foi apresentado, que o termo humildade vem de humus, palavra de origem latina, que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Ou seja, mais uma vez, humildade vem fazer referência ao que todos nós somos convidados a semear as palavras de Jesus. E aí ela continua. Assim, uma pessoa humilde está sempre disposta a aprender, a deixar brotar no solo fértil da sua alma a boa semente. A verdadeira humildade é firme, segura, sóbria e jamais compartilha com a hipocrisia ou com a pieguice. Ou, como o Heron bem colocou, aquela imagem de bonzinho, bobinho, que se deixa levar, né? Ao contrário da humildade, o contrário da humildade é o orgulho, porque o orgulhoso nega tudo o que a humildade defende. Por isso que dissemos que um é o oposto do outro. O orgulhoso é soberbo, julga-se superior e esconde-se por trás da sua falsa humildade ou da tola vaidade. Né? Então, eu não sei bem isso, não sei se sou capaz, diferente do humilde, ou eu sou o melhor, né? Diferente do humilde que fala, eu sei até aqui, daqui eu não sei, mas o que eu sei eu coloco à disposição. Vamos trazer alguns exemplos para ficar mais clara a nossa reflexão. Quando, por exemplo, uma pessoa humilde comete um erro, ela diz, eu me equivoquei, pois sua intenção é aprender, crescer, ou seja, a pessoa assume o erro. Mas quando uma pessoa orgulhosa comete um erro, diz, não foi minha culpa, porque se acha acima de qualquer suspeita, ou seja, ela não pode errar nunca, porque ela sabe tudo. Então, vai colocar realmente a culpa no outro. A pessoa humilde trabalha mais que orgulhosa e por essa razão tem mais tempo. É muito interessante, né, esse trecho, essa frase, porque realmente quanto menos se faz, menos tempo se tem. Quanto mais se faz, mais tempo a gente arranja, não é assim mesmo? Basta ver o dia que a gente passa inteiro na preguiça sem fazer nada. As horas voam e nós não fizemos nada. Ao passo aquele dia cheio, atribulado, que se faz 1000 coisas, parece que as horas rendem, não é assim mesmo? E continuando, uma pessoa orgulhosa está sempre muito ocupada para fazer o que é necessário. A pessoa humilde enfrenta qualquer dificuldade e sempre vence os problemas. A pessoa orgulhosa dá desculpa, mas não dá conta das suas obrigações e pendências. Uma pessoa humilde se compromete e realiza. E quando não consegue realizar, ela é franca, ela não usa de desculpas. Uma pessoa orgulhosa se acha perfeita. A pessoa humilde diz, eu sou bom, porém não tão bom como eu gostaria de ser. A pessoa humilde respeita aqueles que lhe são superiores e trata de aprender algo com todos. Já a orgulhosa resiste àqueles que lhe são superiores e trata de pôr-lhes defeitos. O humilde sempre faz algo mais, além da sua obrigação. O orgulhoso não colabora e sempre diz, eu faço o meu trabalho. Uma pessoa humilde diz, deve haver uma maneira melhor para fazer isso, e eu vou descobrir. A pessoa orgulhosa afirma, sempre fiz assim e não vou mudar meu estilo. Aí a gente vê, né, a flexibilidade, a busca da melhora interior e o outro estagnado, parado no ponto que se chegou. Por isso, a pessoa humilde compartilha suas experiências com colegas e amigos. Já o orgulhoso as guarda para si mesmo
porque teme a concorrência. A pessoa orgulhosa não aceita críticas. A humilde está sempre disposta a ouvir todas as opiniões e reter as melhores. Quem é humilde cresce sempre. Quem é orgulhoso fica estagnado, iludido, preso na falsa posição de superioridade. O orgulhoso se diz cético, por achar que não pode haver nada no universo que ele desconheça. O humilde referencia o Criador todos os dias, porque sabe que há muitas verdades que ainda desconhece. Uma pessoa humilde defende as ideias que julga nobres, sem se importar de quem elas venham. A pessoa orgulhosa defende sempre suas ideias, não porque acredite nelas, mas porque são suas. Enfim, como se pode perceber, o orgulho é o grilhão que impede a evolução das criaturas, enquanto a humildade é a chave que abre as portas da perfeição. Por isso, convido a todos nesta semana que refletamos o que queremos para nós, o orgulho ou a humildade. O caminho para a humildade não é fácil, meus amigos. Na verdade, é um caminho lento, doloroso, que exige muita renúncia, persistência, disciplina, mas com certeza ele vai nos abrir muitas portas para que possamos alcançar a felicidade, momentos alegres, bons, de paz e sintonia, ainda neste mundo em que vivemos. Assim, pedimos agora, neste momento, que o professor Joel, por favor, proceda a nossa prece de encerramento. Jesus, Divino Mestre, mentores espirituais, amigos, neste momento suplicamos aos espíritos sábios e benfazejos que integram a colônia Maria de Nazaré, mas que também todos os espíritos de luz que vibram na frequência do amor e que se achem na sintonia destes pensamentos que através do fluido cósmico universal estão sendo propagados e de alguma forma estão sendo captados por vós, amigos espirituais. Em nome de Jesus, ajudai-nos, para que possamos vibrar com amor e que nesta frequência exista a súplica para que as pessoas entendam as verdades e a essência existente nos ensinamentos preciosos que o Divino Mestre Jesus deixou para nós, para que com posse destes ensinamentos interiorizados possamos nos autotransformar para sermos humildes e para conseguirmos combater aquele comportamento que nos torna orgulhosos e criam os diversos tipos de dificuldades nas nossas relações humanas, a nível de povos, a nível de família, a nível de pessoas, de sociedade, enfim. Ajudai-nos, amigos espirituais, que todos nós possamos, pelas vossas vibrações de amor, sermos envolvidos e tornarmos-nos predispostos a aceitar os ensinamentos de Cristo e compreendermos que o orgulho nos conduz ao sofrimento e a humildade é a ponte pela qual nós iremos chegar até o patamar da verdadeira felicidade. Obrigado, irmãos espirituais que dão apoio a esta atividade feita pela Cavili. Obrigado, irmãos espirituais que nos ajudam, inclusive inspirando a todos nós, protagonistas que estão se desempenhando no plano material neste trabalho. Obrigado, irmãos espirituais, por toda a ajuda. E assim, em teu nome, Jesus, depois dessas súplicas, concluímos a nossa prece enviadas ao Pai Celestial e também a ti, Divino Mestre,
nosso divino modelo, nosso guia e guia também da humanidade. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Em nome de toda a Casa Virtual Luz Espírita, desejamos a todos um final de semana repleto de alegria, paz, serenidade e Jesus em nossos corações, para que possamos aprender a verdadeira humildade. Até a próxima sexta-feira.